Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, nós estamos então dando continuidade no nosso estudo do Yucat. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós faremos o número 124 do Yucat, que vai dizer assim: por que motivo a igreja é mais do que uma instituição? A igreja é mais do que uma instituição porque ela é um mistério, ao mesmo tempo humano e divino. O verdadeiro amor não cega, mas faz ver. Com a igreja passa-se o mesmo. Vista de fora, ela é uma mera instituição ou organização, com feitos históricos, mas também com erros e crimes, uma igreja de pecadores. Isso, porém, é uma apreciação superficial, porque Cristo deu-se de tal forma a nós pecadores que Ele nunca abandona a igreja, mesmo que o traíssemos diariamente. A inquebrável ligação entre o humano e o divino, o entrosamento entre o pecado e a graça fazem parte do mistério da igreja. Vista com os olhos da fé, a igreja é indestrutivelmente santa. Então, gente, o que está falando aqui, hein? Que a igreja, ela não é uma mera instituição humana, uma mera organização que tem lá seus feitos históricos, mas que tem também lá os seus pecados, os seus erros, é uma igreja de pecadores. Não, como nós temos dito nesses dias, Cristo é a cabeça da igreja, né? Então, essa união de Jesus com a igreja, e Ele que quis salvar os pecadores, Ele que instituiu a igreja, e Ele que é a cabeça da igreja, não abandonará a igreja, né? Quando vem dizer aqui que existe uma inquebrável ligação entre o humano e o divino, né? Não existe um corpo sem cabeça, uma cabeça sem corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E aqui vai dizer de um entrosamento entre o pecado e a graça, que a gente não pode entender aqui, né? É como se fosse assim, não, é porque o pecado e a graça convivem bem. Não, né? Jesus, ele é santo e ele santifica a igreja. E esse é o mistério que segue a igreja ao longo de 2 milênios, né? Desses últimos 2.000 anos de história. A graça que segue a igreja é que essa santidade de Cristo vai convertendo a muitos, vai santificando os pecadores. Quantas pessoas ao longo da história da igreja tiveram um encontro pessoal com Jesus, foram evangelizadas através da igreja? Quantas pessoas nesses 2.000 anos de história receberam a graça dos sacramentos, entraram para o coração da igreja e se tornaram inclusive santos, de santidade heróica, e estão hoje nos nossos altares para nos relembrarem que é possível, né? Então, nós somos essa igreja de Cristo que, dentro desse mistério divino, esse mistério humano e divino, uma igreja feita de homens, mas uma igreja que é de Deus, né? Uma igreja que é divina e que é assistida pelo Espírito Santo, como nós já vimos, né? Essa igreja que está enxertada em Jesus, né? E Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, né? Então, cada um de nós, pecadores, nós estamos enxertados em Cristo pela igreja, pelo santo batismo, né? Como corpo místico de Cristo. E nós precisamos acreditar, então, e precisamos vivenciar essa graça,
Essa graça de Cristo que assiste a igreja, essa graça de Cristo que, assim como o sangue ali que corre todo o corpo, a graça de Jesus também vai aí alcançando todos nós. E nós precisamos nos deixar alcançar por essa graça. Porque voltando lá para a videira, a palavra de Deus também vai dizer que aquele ramo que não der fruto será cortado e lançado fora. Eu não quero ser cortada e lançada fora. Acredito que você não. Nós somos a igreja de Cristo e nós precisamos testemunhar a verdade. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele deu à igreja essa graça de apontar sempre para o caminho, para a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.